questão negra, né? E a Isso. gente está vendo aí que é importante, né, essa discussão, né, de uma Uhum. certa forma, para que a gente, vamos dizer assim, é um tipo de resistência também. O que é que você acha, Rose, quando a gente discute as temáticas da questão negra? Então, primeiramente, boa noite, né, Eduardo? Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com você, né? Apesar de a gente estar num momento, né, bem dinâmico, que requer para a gente, né, todo um esforço, né? A gente está vivendo um momento pandêmico diverso, né, diversificado, principalmente para nós que somos da saúde. E essa semana praticamente é a última semana que a gente tem a eletiva, vamos dizer assim, né, para a gente que tem relatórios. Então, assim, para estar aqui com você, por exemplo, eu tive que fazer uma dinâmica grande, mas é um prazer estar aqui. Queria agradecer mais uma vez o espaço. E aí, Eduardo, para pautar as temáticas raciais, é importante que a gente abra espaços, na verdade, e a gente esteja dentro desses movimentos, né, e trazendo a temática por uma questão, principalmente de um processo, de um legado histórico, né? Então, discutir sobre saúde da população negra não interessa somente à população negra. Eu costumo dizer que é de interesse da população geral, né? É Então, verdade. porque, afinal de contas, se a gente quer viver essa igualdade tão desejada e tão mencionada por muitas pessoas, né? Que nós somos iguais, que, na verdade, quando a gente vai para a igualdade ainda não chega, né, até de fato o que se tem como ter. Então, como a gente está trilhando, então é preciso que a gente possa, cada um em seu lugar, suas especificidades, cada um com seu lugar de fala, né, trazendo aí, né, o seu histórico e contribuindo para as lutas, né, antirracista, anti-homofóbica, anti-gordofóbica, né, então aí, né, crescendo aí toda essa questão desse processo que nós estamos e vivenciamos há séculos e séculos dentro do território brasileiro. Então, assim, para mim Que bom. é um espaço muito caro e eu já lhe agradeço pelo reconhecimento, porque eu sei que não só é esse momento, né? Você vem pautando a questão racial então você é Isso. uma pessoa que é importante Legal. para a gente. Aí, vê só, naturalmente, né, eu gostaria que você depois se apresentasse. O tema de hoje da gente, da discussão, vai ser a invisibilidade, né, a invisibilidade negra na saúde, né, na saúde no Brasil, E aí você vê que é um contexto nacional, né? E aí a gente vê a Isso. invisibilidade do negro ou da negra na saúde, nas academias, né? Nas empresas, né? E uma série de outras instituições. E você vai se apresentar, né? E aí você vai falar um pouco da sua história, seu perfil, né? E a gente vai pautar algumas questões em relação à temática, né? Faça a sua apresentação aí, Rose, por gentileza. Então, minha gente, boa noite, né, a todas as pessoas. Eu já também comecei já saudando, né, Eduardo. Já lhe agradecendo pela oportunidade, pelo convite, pelo espaço, né? Então, a todas as pessoas que estão chegando, aquelas que vão passar, aquelas que vão assistir depois, né? Então, é importante que a gente saude. Agradecer também, né, toda essa nossa parceria, né, essa nossa articulação, que não é esse momento aqui, né, Eduardo? A gente já vem numa parceria já de um tempinho, construindo esse caminho, né, não só comigo, mas com outras pessoas que discutem a temática racial, né, pessoas que já passaram por esse espaço aqui, né, que é um espaço que você tem sempre aberto, né, para a discussão racial. Então, isso é muito importante. E aí, eu sou Rosi Santos, atualmente eu estou na coordenação da política de saúde da população negra no município do Recife, né? E é um prazer também, é um lugar caro, é um lugar de muita resistência, de muito compromisso, né? Eu também sou professora, né, sanitarista, epidemiologista,
E as questões como profissional dentro da saúde pública, a gente tem diversos espaços aí como experiências, né, e como vivências. Então, acredito que a gente vai ter uma conversa bem tranquila, leve, né, para um final de dia, para uma noite, né, para um mês como dezembro e para um mês como esse também, que vai finalizando esse ano, né, um ano tenso, denso e dinâmico. Então, a gente precisa de um papo, né, tranquilo e um papo leve para a gente seguir aí. Ok, Rose. Aí, pessoal, quero agradecer também aqui a colega Priscila, né? Priscila Ferraz, que é enfermeira, também é nossa colega, né? Trabalha na prefeitura e foi candidata a vereadora, né? E fez aí uma grande votação, né? De 4.850 votos, né? Com uma grande chance de entrar na Câmara Municipal, né? Representando a saúde, né? A pessoa que vem batalhando pela saúde infantil, uma série de políticas públicas nesse sentido. Agradecer a Priscila, ela prestigiar a nossa live, né? E aí, Rose, eu quero dizer a você, né, a satisfação, né, que a gente tem, o Grupo Saúde da Mente, que é um grupo que faz parte do NASF, né, do Distrito Sanitário 2, né? E aí, esse grupo, na realidade, é um grupo que ele iniciou, né, no PSF Chão de Estrelas, em razão da pandemia, ele veio para fazer online, né, pela live, né, pelo Instagram. E aí a gente vem trazendo pessoas, né, fazendo alguns ciclos de discussão, né, e aí você também está fazendo parte, a gente já trouxe uma série de outros convidados falando da questão da temática racial, né, racial. E aí a gente quer agradecer, né? Eu sou psicólogo do NASF, né? E coordenador do Grupo de Saúde da Mente. E é com muita satisfação que a gente recebe aqui, viu? Um prestígio grande pela pessoa que você é, uma professora bem atuante, uma pessoa bem inteirada, bem politizada, né? E aí a gente vai ser uma discussão bem interessante. Então, eu gostaria, Rose, naturalmente a gente vai ter mais ou menos 1 hora e 55 minutos para essa discussão que o Instagram nos oferece. E aí, naturalmente, a gente pode ou por módulo ou por bloco, para você fazer a sua discussão. Aí eu queria que você justificasse ou falasse um pouco da temática. A temática é a invisibilidade do negro na saúde no Brasil. Qual é o seu ponto de vista? Você como coordenadora, né, uma coordenadora a nível central, né? A nível central. Você é coordenadora a nível central. Nível central, uma responsabilidade muito grande, né, pela questão da atenção básica em relação à saúde da pessoa negra. A pessoa negra. Como é que você vê hoje, por exemplo, a demanda, o cuidado dessas pessoas negras, que, de uma certa forma, a gente vê as estatísticas, né, trazendo uma série de aspectos negativos, né, mostrando que, por exemplo, a mulher negra vamos dizer, prejudicada na questão do parto, né, que recebe menos anestesia, é discriminada, tem a questão da discriminação institucional, estrutural, né? É uma pessoa que você, além, tem algumas doenças específicas da pessoa negra, né? Por exemplo, diabetes, né? A anemia falciforme, né? E aí, como é que está hoje a saúde? O negro ou a negra está sendo bem cuidado? Então, Eduardo, essa pergunta é uma pergunta, né, para começar, de fato, a nossa conversa. Priscila, querida, um beijo grande para você, se você estiver ainda aí, né? Uma grande parceira nossa. Então, quando a gente pensa, né, nesse contexto do que é saúde, né, do que a saúde traz, desse conceito macro amplo, né, diverso, saúde não é só ausência de doenças, né, saúde
é a ausência de diversos, na verdade, saúde, não, doença não é só a ausência, né, aí da saúde específica, né? Mas a gente tem saúde num globo maior, aonde a gente vai envolver saneamento básico, moradia, né? Condições de alimentação, habitação, né? A questão principal, que eu acredito que para a população negra é algo que é muito caro, que é a saúde mental, né? Que toca muito a sua área também, como psicólogo. Então, quando a gente junta todo esse globo, então a gente vai aí, faz um comparativo com a saúde da população negra, na verdade, com a população negra, a gente percebe que nós, negros e negras, estamos ausentes de diversos aspectos, né? Então, muito do que se toca nessa questão desses elementos, a gente fica aí, né, bem à margem, bem distante. Então, hoje, né, trazer as políticas públicas para discutir a questão racial, né, é algo extremamente necessário, porque a gente tem um princípio, né, que é o princípio da equidade. É aquele que garante que a gente possa ter um olhar mais equânime, vamos dizer assim, um olhar mais justo, né, um olhar que traga às populações, né, aquelas populações em vulnerabilidades sociais, raciais, né, para esse entendimento enquanto saúde. E quando a gente pensa a população negra, né, negros e negras, lembrando que negros e negras, as pessoas estão muito assim, né, existem vários conceitos, sabe, Eduardo? A gente tem escutado pretos, preto ou preta, preto, né, preta ou negra, né? A gente vai escutando e que, na verdade, quando a gente vai para o conceito, que é o conceito que dá origem ao quesito raça-cor, lá no finalzinho dos anos 90, a gente vai entender que a junção de preto e pardo, ele dá a população negra, né? Então, o IBGE foi uma das bases de dados, né, de institutos de estudos de base populacionais que veio, né, primeiramente, transição. Né? É importante que a gente conte um pouco desse processo histórico, porque nossa história, por diversas vezes, ela tenta ser silenciada e apagada. Né? Isso é um movimento do próprio sistema racial, né? Do racismo estrutural. E aí, quando o IBGE fez o seu primeiro censo, né, lá no início dos anos, no final dos anos 90, mais ou menos, ele deixou que esse marcador, né, que é a questão da cor, né, a questão racial, ficasse livre de autoidentificação. Então, assim, a pessoa ia lá, fazia, e o entrevistador, né, perguntava qual a sua cor, ela dizia, e aí cada um trazia um elemento de cor. E quando o IBGE, de repente, pegou esses dados, coletou e trouxe para analisar, tinham em torno de 230 marcadores de cores, né? E aí vem marrom bombom, chocolate, morena clara, morena escura, choquito, amarelo. Isso tudo nesse universo de marcador, né? Da questão racial. Então, o IBGE, diante disso tudo, começou a estudar, junto com alguns pesquisadores na época, né, que estudavam populações em vulnerabilidade, a população negra, e aí foi quando se surgiu o marcador, né, que aí é a cor, né, a cor parda, né, as pessoas que são pardas, que é o globo, né, e aí como é que essa questão, como é que se dá a população parda, né? É quando a gente tem aí um processo, porque se tu identifica e um marcador social, né? Sociológico, é de acordo com da forma que eu me identifico socialmente, né? De acordo com a minha raça. E aí, os pardos, né? As pessoas pardas, geralmente, ali está a população preta, que não se identifica devido à questão da sua identificação racial. Porque nós sabemos que, devido ao processo de escravização, muitos de nossos irmãos, até hoje, têm dificuldade de se identificar. E tornar-se negro, tornar-se negra, é um processo, muitas vezes, demorado.
E cada pessoa tem o seu tempo. Tem pessoas que vão vir nessa dimensão e não vão conseguir aí, né, alcançar essa questão da identidade, né, do se tornar negro e negra. Então, muitas pessoas que não se visualizam pretos e pretas, quando elas vão preencher o quesito raça cor, elas tendem a marcar parda, né? E aí o IBGE, entendendo que muito dessa população parda ali tem população preta, o que foi que ele fez? Ele juntou pretos e pardos e aí originou a população negra, né? E o restante seriam não negros, indígenas, amarelos e brancos. Então, assim, quando a gente pega esse globo, né, esse mote, né, essa população que é imensa, né, que é mesmo a gente entendendo que algumas pessoas não vão se identificar nem como preta nem como parda, né, algumas pessoas que são pretas, mas elas vão tendenciar também a outros marcadores, mas a gente mesmo assim ainda tem quase 60% de população declarada em Recife, segundo o último IBGE. IBGE, Né? é verdade. Então, assim, é uma população grande. E aí, quando a gente vai para os dados, né, epidemiológicos, né, a gente vai fazer uma análise, na análise quantitativas, né, de quantidade, que é a coisa que a gente já sabe, nós já sabemos onde estamos, né? Mas o que é que a gente quer entender? A questão qualitativa, né? Então, assim, tudo bem, morrem mais mulheres negras devido à mortalidade materna. Então, a gente tem um índice de mortalidade materna alto entre as mulheres negras. Mas eu preciso saber, eu preciso qualificar esse meu dado. Eu preciso saber de onde essa mulher é, eu preciso saber como é que essa mulher acessou o serviço, se ela não acessou. Então, todas essas informações é o que a gente chama dos dados desagregados. A gente desagregar, a gente partir, porque a gente consegue visualizar melhor a nossa população. E aí é um desafio, sabe, Eduardo? Né? Coordenar uma política como essa política é um desafio porque é uma política que tem um legado muito forte, né? Construído por mulheres fortes, né? E aí, quando você vem entrando aí nesse caminho, você automaticamente precisa, né, se debruçar na leitura, né, no compromisso com essa população, né, com essas pessoas. E esse é um processo. Claro que, obviamente, essa a última pergunta que você fez, né, você me fez assim, será que as pessoas estão integralmente sendo atendidas? A gente sabe que, se for pensar nesse globo, sabemos que não. A gente ainda precisa avançar muito, né? A gente ainda precisa desse olhar mais integral e equânime dentro do Sistema Único de Saúde. E você, como meu colega aí dentro do Sistema Único, sabe as dificuldades que nós temos, que são dificuldades estruturais. Mas que esse sistema ainda é o sistema que a gente, né, quer lutar por ele. Por isso que a gente está aqui falando sobre uma política que é uma política que nasce no SUS, né? Verdade. Bom, Rose, e aí, entendo. Veja bem, e você, enquanto coordenadora, né, a nível central, que é um trabalho bonito, né, e um trabalho que você vem fazendo aí, um trabalho de luta, né, de resistência. O que é que você, por exemplo, hoje você pode falar que fez em relação à coordenação vamos dizer assim, em avanço da população negra, no que diz respeito à questão de saúde. O que é que a coordenação tem avançado nesse sentido, em relação à saúde? Então, é preciso a gente considerar a nossa ancestralidade, então é preciso considerar desde o processo ancestral, né? Eu não posso falar do hoje se eu também não faço essa rememoração, né? Na verdade, eu venho reconhecendo lá da minha ancestralidade, né? Essa é uma política que foi construída, né, por diversas pessoas, né? Ela foi pensada lá nos anos 90, né, mais ou menos. Eu acho que um pouquinho antes a política nacional já vinha nos seus desenhos, né? E quando começaram-se a construir a política de saúde da população negra, né, no processo, no finalzinho dos anos 90, para o iníciozinho dos anos 2000. Então, é importante que a gente ressalte, né, que essa política ela já vem, desde o seu princípio, com grandes contribuições para a sociedade brasileira, não só para a população negra. Né? A partir do momento que a gente traz aí, né, por exemplo,
um programa para as pessoas com doença falciforme, que não só são negras, mas a gente sabe que existem outras etnias, né, de pessoas com doença falciforme, ela é mais prevalente na população negra. Então, a gente tem aí um ganho de uma política pública para a sociedade brasileira. Então, quando a gente começa no percurso, né, da portaria que autoriza, né, vamos dizer assim, o funcionamento da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra no Brasil, no ano de 2006, né, a gente começa a se movimentar não só a nível de Brasil, Recife vem nessa luta paralela ao Brasil, né? Que aí a gente tem essa questão da luta dos movimentos sociais negros, né? Da sociedade civil organizada e não organizada, de vários pesquisadores e da gestão naquela época, né, atual, que, né, aceitou, que implantou a política nacional e a política municipal, porque se você for para os documentos da Nacional, a gente tem aí um ano de implantação de 2009. Se a gente vem para Recife, a gente tem uma portaria em 2006, que transforma o GT de saúde da população negra, que aí eu acredito que a partir do momento que a gente começa esse diálogo do GT, né, onde esse grupo começou a se reunir, começou a observar que existiam especificidades nessa população dentro da cidade do Recife, a começar pela doença falciforme, né, porque antigamente a gente chamava de anemia falciforme, mas hoje a gente amplia o olhar. E aí, esse grupo, né, começou a se movimentar, eles já começaram a desenvolver ações e as atividades, né? E aí, quando a política é implantada, a gente precisa entender que diversas atividades e ações dentro dos territórios a gente vem desenvolvendo. Dentro dos terreiros das religiões de matriz africana, né, nós estamos aí, né? A questão da vacinação nos terreiros, a gente tem aí desde 2008, né, 2007, né, a partir do momento que a gente teve aí o iniciozinho da implantação da política, né, no processo inicial de implementação, né, e diversas áreas e setores, e assim foi, né, percorrendo. Então, a gente tem salas de teste do pezinho. Priscila estava aqui recentemente. Priscila foi uma das nossas parceiras enquanto gestora no Lessa de Andrade, na época, onde a gente implantou, na verdade, a política, né? Todo o processo naquela época na gestão era a Sony Santos, né? Na qual eu tive o grande prazer de estar com ela há muito tempo. Então, foi implantada a primeira sala do teste do pezinho, né? Que foi lá no Lessa, de referência. E essa sala de teste do pezinho ainda hoje está lá, resistindo, né? E aí, a partir dali, a gente ampliou, né? Junto com a saúde da criança, né, do município, é importante destacar, né, e outros setores da Secretaria de Saúde da época, e depois também continuando, né, nas gestões atuais. Então, é importante destacar que nós temos diversas atividades e ações, também com juventude, com saúde da mulher, né? Nós estamos dentro do Comitê de Mortalidade Materna do Recife, nós temos um assento oficial, onde a gente, quando vai discutir os casos de mortalidade, a gente sempre leva o olhar para a mulher negra, né? Como você citou, nós, mulheres negras, temos aí as nossas especificidades, e existem vários mitos na ginecologia que perpassam os nossos corpos, de que nós aumentamos dores. Pronto, voltou? Acho que agora voltou, né? De que, assim, vários mitos, né, a gente tem dentro do processo da ginecologia, de que nós aguentamos dores, enfim. E aí, em outras áreas, a gente vai também observando, né, a inserção da política municipal. Né? Eu, recentemente, fui fazer um balanço de gestão de 2013 até 2020, né? E eu observei isso, essa sua pergunta é uma pergunta muito importante e muito atual, inclusive. Né? Eu fiz esse olhar de 2013 para cá e percebi o quanto a gente avançou e o quanto a gente vem se mantendo também contínuo em algumas atividades. Né? Ora a gente consegue exercitar e exercer algumas atividades, ora a gente vai dar uma startada. Então, 2020, por exemplo, foi um ano atípico devido à pandemia. Né? A gente não conseguiu ir para as comunidades, fazer as nossas rodas de conversa, realizar as nossas reuniões do GT junto com a sociedade civil, porque como é uma política que trabalha com a questão da vulnerabilidade, uma política afirmativa, a gente precisa estar em contato diretamente com a população, né? Com a sociedade civil, com os movimentos, com os representantes de instituições, de ONGs.
né? Esse é um espaço que a gente sempre mantém. Então, devido à pandemia, a gente se deu um pouquinho desse espaçamento, mas é algo que foi necessário. Mas a gente teve esse ano também as entregas de cestas básicas, né? E costumo sempre, e aí reforço, que não é o suficiente, porque a gente não precisa só de cesta básica, o nosso povo, a nossa população precisa de reconhecimento e visibilidade. Mas nesse momento a gente percebeu que essa visibilidade ela se deu em alguns espaços, na maioria dos espaços, né? Quando as lideranças recebiam as coordenações distritais e no simples gesto, né, com a entrega da cesta e alguns materiais de higiene, as meninas paravam, conversavam, davam atenção e as pessoas ficavam ali, né, super felizes com esse reconhecimento para aquele lugar, porque você sabe que o racismo religioso ele é muito perverso dentro da saúde. As pessoas demonizam as religiões de matriz africana como religiões do inimigo, como... Então, assim, esses espaços são espaços que a política também está, né? Fora isso, a gente tem a inserção dentro da educação permanente de saúde, da educação continuada, né? A gente tem diversos espaços aí. Agora, claro, né, Eduardo, se a gente tem um reconhecimento maior, né, institucionalizado, e se dá mais vazão, a gente consegue avançar. Agora, isso tudo depende também do movimento, de como está o Sistema Único de Saúde. Porque nós sabemos que quem é atendido e atendida dentro desse sistema, quase 90% é a população negra, que é SUS dependente. Não é só um atendimento como outras populações, elas dependem do SUS, né? Nossa população depende do SUS unicamente. Então, são questões que aí vem nesse movimento que a gente está, né, recentemente, também ainda, porque a roda não foi inventada agora, a roda foi inventada de muitos anos, né? E a gente só faz, muitas vezes, dar um direcionamento diferente. Rose, você está me escutando bem aí, que deu uma cortada para mim no teu áudio. Está me escutando bem? Escutando bem. Deixa eu ver agora, aqui. a sua internet está, de vez em quando, paralisando, congelando. Pode ser sua internet. Deixa eu ver aqui, que eu fiquei sem te escutar. Tá me escutando bem, tá, Rosa? Tá me escutando Agora, bem? seu vídeo está paralisando de vez em quando. Acho que é sua internet. Deixa eu ver aqui, um momentinho, viu? Oi, tô ouvindo. Fala aí. Tá ouvindo? Fiquei Eu sem acho te que escutar aqui, não estou te escutando. eu acho que é sua internet, viu, Eduardo? Ela está oscilando um pouquinho. Não estou escutando, travou aqui. É um momentinho. Eu não estou te escutando o teu áudio, você está me escutando bem, tá? E as pessoas estão colocando aqui também, minha gente. Vocês estão escutando bem, me escutando Eduardo. Dá um feedback. Aí, Rose, vê só. Tá ótimo. Tá ótimo, tá? Deixa eu ver. Um momentinho aí. Pode ser sua internet, Eduardo. Deixa eu tirar aqui, eu vou tirar aqui o... Ei, Rose. Fala aí. Certo. Eu não estou te escutando. Oi? Não tá. Eu vou sair e vou entrar de novo. Ok? Saia. Sim. Você está me escutando bem? Pronto, beleza. Tô sim. E aí, ok. E aí, Rose, vê só, aí você falou um trabalho interessante em relação aos terreiros, né? Que Érica também falou nesse aspecto do trabalho que vem fazendo em relação aos terreiros, né? Que eu acho um trabalho muito legal e muito bom para as pessoas que fazem parte lá do terreiro. E aí eu quero saber, como seria esse trabalho que você vem fazendo em relação ao terreiro de Umbanda, Candomblé, em relação à doença? É resgatando o quê? É trazendo esse pessoal ou levando a saúde para essas pessoas, em loco? Como é que seria esse trabalho?
Então, Eduardo, é importante que a gente, primeiro que a gente entenda que existe um demarcador chamado racismo religioso, né? E esse racismo religioso, como eu estava falando, né, no outro momento, ele é marcador, né, que impede chegue de forma equânime nesses espaços, né? Eu acredito que no momento que Érica esteve com você, ela trouxe, né, de forma muito com muita veemência, eu tenho certeza, né? Érica é uma das coordenadoras que tem trabalhado essa questão dos terreiros, né, fortemente dentro dos territórios. E aí entender que essas religiões são religiões que advêm de África, né? E aí tem uma questão de ligação com a questão da nossa afroidade, né? Com a nossa afrodescendência. E tanto o candomblé quanto a Umbanda e a Jurema, quando a gente faz e a gente vai até esse espaço, porque o importante é ir e adentrar esses espaços, né? Não essas pessoas virem até a gente, porque elas já fazem isso constantemente, né? A questão é a gente romper com o que a sociedade ocidentalizada, né, traz para a gente, de que essas religiões são lugares de demônios, de que lá nesse espaço a gente vai ver o diabinho com chifre, né? Todo esse imaginário social que só reforça esse racismo, que só reforça o preconceito contra essas religiões. Então, a partir do momento que eu vou até esses espaços, que eu levo, por exemplo, as crianças, né? A gente tem um projeto em uma época do ano, né, que é no Niná, é o Niná nos Terreiros, né, que é dentro da Semana do Bebê, que eu levo as crianças daquelas escolas, as crianças da comunidade para o terreiro, para escutar a contação de história, escutar a contação de história de África, né, dos orixás, dos elementos que a África traz para o Brasil e tanto contribuiu para a nossa formação, eu faço com que aquela criança ela mergulhe nessa imensão do seu processo histórico, né? E ela comece a pensar de forma mais aberta, né? Livre dos moldes, né? Dos preconceitos raciais, sociais, né? Dessa sociedade. Então, assim, a importância de ir até o terreiro é justamente para isso, né? Para a gente levar o profissional, para o profissional entender que o terreiro é um espaço de promoção à saúde, assim como a igreja, assim como o centro, assim como qualquer outro espaço religioso, né? Então, essas atividades também, quando a gente leva para esses lugares, a gente percebe que esses lugares, em muitos momentos, eles acolhem a comunidade, né? A comunidade também indo até esses locais, muitas pessoas também quebram esse paradigma, né? Ah, tá dando vacina no terreiro de Pai Manuel. Então, muitas vezes a resistência de ir lá no terreiro, porque por muitos anos esses espaços são espaço de coisa do mal, né? E satanizado. Quando aquela pessoa vai lá no terreiro de Pai Emanuel na Mostardinha, essa pessoa vai perceber que ali é um espaço de religião como qualquer outra. E que naquele momento que está se trabalhando a saúde, não é um momento religioso, né? Não é um culto religioso que está sendo, naquele momento, né, ali pregado. Então, saber diferenciar esse espaço, né, religioso e reconhecer esse espaço como espaço de promoção à saúde, né? Os nossos terreiros é que cuida primeiramente das pessoas. Os nossos terreiros é que acolhe primeiramente as pessoas dentro da comunidade. E a gente tem percebido isso que perante essa pandemia da Covid-19, do novo coronavírus, quantos terreiros saciaram a fome e a sede das pessoas na comunidade, né? E aí, quantas pessoas recorrem a um banho de erva que está dentro daquela casa, daquele espaço. E nós, apesar de termos essa realidade desse racismo que impera dentro da sociedade brasileira, né, que esse racismo dentro desses espaços de matriz africana e afro-brasileira, né, dessas religiões, a gente também tem experiências exitosas, experiências de reconhecimento dentro do nosso território, aonde alguns terreiros, né, eles conseguem reunir
outras lideranças religiosas de religiões de outras denominações, como o cristianismo, por exemplo, né? E aí, Mãe Leonildes, lá no COC, quando ela vai fazer a atividade do sábado, que a gente leva as equipes de saúde para lá, né? E a gente leva a vacinação, leva toda a parte de saúde, e aí as palestras, as rodas de conversa, vai o NASH, PAC, né? Que é a Academia da Cidade. E Mãe Leonildo, muitas vezes, a cadeira que as pessoas estão sentando foi o padre, né, que emprestou. Né? A mesa foi o pastor da igreja que emprestou. Então, assim, essa reunião que, de fato, é esse processo de respeito, né, que a gente tanto fala, né, que a gente tanto trabalha dentro da saúde, aonde o profissional que é evangélico, por exemplo, né, nesse terreiro, ainda tomando como referência e exemplo, nós temos uma coordenadora que é Leonora, do Distrito 1, que ela é evangélica. E ela, todo o calendário com os terreiros, ela cumpre, ela faz atividade, ela respeita. Então, assim, é dessa saúde que a gente precisa reforçar, né? É essa saúde ancestral que fomos nós, negros e negras, lá no início dos tempos, que trouxemos as vidas para essa terra, né? Através das nossas parteiras, através das nossas benzedeiras, rezadeiras, onde estão essas pessoas, né? Então, assim, é desse lugar, sabe, Eduardo? E é pensando nesse tipo de saúde, nessa saúde que é equânime, que é integral, que traz identidade, que traz ancestralidade, que a gente precisa cada vez mais reforçar o nosso estar, o nosso momento. Porque, assim, nós, população negra e população indígena, por exemplo, os indígenas, né, trouxeram, né, muito do que a gente tem hoje da saúde de forma muito primitiva, né? Então eu costumo sempre reforçar: o parir, o nascer se deu a partir das comunidades ancestrais. Antes da ginecologia ser ginecologia, antes de 300 anos atrás, a gente tinha as mulheres parindo dentro das aldeias, dos quilombos, das suas casas, né? Então, no entanto, hoje a gente invisibiliza o trabalho dessas parteiras tradicionais. Então, está na hora da gente começar a reafirmar, né? A reconhecer aonde estão as benzedeiras, aonde estão as rezadeiras, que em muitos lugares do Brasil, daqui de Pernambuco, em muitas comunidades, elas salvam as vidas, elas trazem, né, um pouco do seu saber, que é o saber popular na saúde. Então, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aí de muito tempo, não é de agora, né? Esse reconhecimento dentro dos terreiros, né? Desde, como eu disse a você, desde o início da implantação da política aqui em Recife, a gente foi uma das cidades vanguardas, né? Nessa atividade, nessas ações dentro dos terreiros. Então, eu acredito que com isso a gente também precisa cada vez mais fortalecer esse caminho, né? E honrar a nossa ancestralidade. Legal. Ô, Rosa, me diga uma coisa. Eu percebo, eu estava conversando com a Érica e até ela me falou o nome de um outro profissional. E aí eu disse: ô, Érica, eu sinto tanta falta de profissionais negros, né, na atenção básica. Por exemplo, eu conheço uma médica negra da atenção básica. Aí a Érica disse: não, mas tem um médico. Aí ela falou o nome. E aí como é que você vê essa questão da inserção, né, de profissionais negros na atenção básica, na saúde, porque, de uma certa forma, a gente tem visto também que é muito reduzido esses profissionais negros, né? Qual é a visão enquanto coordenadora? Então, essa questão da representatividade, ela importa e muito, né? As pessoas fazem campanha, a gente fortemente, né, depois do que a gente vivenciou agora nos últimos tempos, né, se criou um movimento que aí dizia: representatividade importa sim. Mas que representatividade é essa? E importa de que forma, né? Eduardo, é importante que as pessoas elas estejam nos espaços, né, e elas sejam reconhecidas também, né? Quando a gente fala de lugar de fala e protagonismo, porque sua história, Eduardo, só você sabe contar. A minha história, só eu sei contar.
né? Então, as histórias das populações, se você é um homem branco, você não tem vivência racial. Então, você não pode tomar o lugar de um homem negro e contar a história dele, e contar a história dessa população, né? São lugares, existem os respeitos precisam ser exercitados. Assim também um homem branco, não, um homem negro também não pode tomar teu lugar de fala, porque você é um homem branco. Então, esse respeito de vivência, de escrevivências, né? Como diz Conceição Evaristo, ele importa sim, né? Infelizmente, a gente tem um cenário, né, da nossa representatividade devido ao processo do racismo estrutural, nós somos minoria nos espaços de poderes, né? Nós somos maioria na sociedade brasileira, nós somos maioria no território recifense, nós somos maioria no território pernambucano, mas nós não somos maiorias nos espaços de decisões. A gente tira pela saúde, né? Quando a gente vai fazer aí um censo na saúde de quantos profissionais negros e negras a gente tem, a gente vai percebendo que cada vez mais nos espaços de decisões, nos espaços de gestões, existem cada vez menos negros e negras. Assim também quando a gente vai para as outras áreas da educação, do jurídico, né? Recentemente a gente passou por um processo eleitoral. Então, quantos negros e negras a gente tem na Câmara dos Vereadores? Né? A gente teve a primeira mulher negra, né? Vereadora da cidade do Recife, eleita. Mas, assim, nós somos maioria e uma mulher só nos representa. Então, é desse lugar que a gente fala a importância de se ter. Então, assim, quando você traz, né, essa provocação que, para mim, é importante, né? Dizer para você que também os profissionais que não são não negros e que são antirracistas, que estão dentro da luta, eles também são importantes para a gente, né? A partir do momento que eu reconheço o meu lugar de fala, que eu reconheço a minha branquitude, que eu reconheço que sou uma pessoa branca, que, né, exemplo, que é aquela pessoa que tem os seus lugares de privilégios. Então, esse é um passo para a luta antirracista também. E nós temos diversos profissionais que não são negros e negras e que contribuem também para o nosso processo de trabalho enquanto política de saúde da população negra, né? Agora, o ideal, né, seria que nós tivéssemos em maioria, principalmente dentro, né, das gestões dos distritos, pessoas negras. Mas a gente tem um contexto que independe, né, de processos de gestões, é um contexto que vem da nossa estrutura de formação, a partir do processo de escravização. Né? Mas é importante que se reconheça, que se dê espaço para a população negra avançar. Por isso que existem as políticas afirmativas, as ações afirmativas dentro da educação, das universidades, para que essa população que passou tanto tempo, né, que foi violentada, que foi massacrada, ela possa ir retomando seus lugares de volta dentro dessa sociedade. Então, assim, quando a gente investe, por exemplo, eu acredito que olhar para os espaços acadêmicos, como as universidades, as bases curriculares de graduação, de pós-graduação, e aí se investir no formativo dessas pessoas que vêm como profissionais, traz para essas pessoas um olhar mais equânime, um olhar, né, menos racista. Então, quando a gente investe nessa questão da educação permanente e continuada, eu acredito que a gente tem muito a avançar, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai para um processo de atualização dos profissionais dentro da atenção primária, dentro da rede de atenção à saúde, você vai fazer, né, começar da base, fazer a primária, onde a universidade, né, a academia, ela poderia já estar fazendo esse trabalho de base, né? E a gente sabe que o racismo científico, ele ocupa, né, ele impede, né, muitas vezes que a nossa pauta, que a gente seja olhados de forma equânime dentro do Sistema Único de Saúde e dentro da questão como pensar a saúde no todo. Então, é um desafio, né, que a gente tem, mas dizer para você que, ao mesmo tempo que a gente tem pessoas racistas resistentes dentro dos espaços de saúde, nós temos pessoas também parceiras, né, que não são negras, mas que são parceiras que estão dentro da luta antirracista. Uma dessas pessoas
Não estou fazendo missa de corpo presente porque você me conhece, sabe que eu não sou desse time. Eu venho aqui para falar de verdades, é você. Então, quando você abre o seu espaço aqui para pauta racial, independente de mês, independente de data, mas porque você acha que é importante e seu público, enquanto profissional do NASP, a sua grande maioria é a população negra, isso dá para você também aí, né, esse lugar e esse espaço de uma pessoa que é parceira, entendeu? Mas a gente tem um caminho ainda a trilhar. E eu acredito que futuramente a gente vai construindo aos pouquinhos e quem sabe aí nas gerações futuras a gente tem essa população em maior representatividade. Rose, vê só, eu queria que você, porque eu estou tendo um probleminha realmente, estou com dificuldade no áudio, eu acho que possivelmente é a minha internet. Eu gostaria que você fizesse, eu quero agradecer as considerações, né? Agradeço imensamente pela sua participação, né? Quero lembrar você e as colegas aí que participaram que esse vídeo vai ficar no IGTV, né? No meu Instagram. E vai também para o YouTube, né? Ele vai ser gravado amanhã, já está disponível no YouTube, né? Essas duas gravações. E aí agradecer a você, faça as considerações. Ok, amiga? Um abraço grande para ti. Pode fazer as considerações. Ok, Eduardo. Então, mais uma vez, o prazer é meu. Né? Eu digo que é um prazer, de fato, estar aqui com você, mesmo depois de um dia cansativo, né? De um dia, de uma semana que a gente tem aí, né, enfrentado diversas reuniões, a gente tem pautado, né, a nossa política, o nosso espaço em diversos momentos, né, um ano de finalização onde se tem uma pandemia, né, que traz nuances, né, de altos e baixos e que a nossa população negra, de fato, é a mais atingida. Né? As pessoas costumam dizer assim, mas a Covid-19 afeta todo mundo, sim. Mas é na periferia e na favela que ela devasta mais. Né? Porque essas pessoas elas não têm suporte, essas pessoas elas precisam de políticas públicas estruturadas. Então, quando a gente pensa no acesso aos serviços de saúde, então são essas pessoas que têm dificuldade de acessar. Então, pensar nesse momento, agradecer as pessoas que entraram, né, aqui na live. Eu vi várias pessoas conhecidas, como Rita de Cássia, Neidinha, minha querida, né, Rejane, lá do Rio de Janeiro. Então, assim, para mim é bom, né, visualizar e perceber que tem outras pessoas que estão aqui, né, emanadas nessa rede, né, como outras pessoas também do NASF, né, de outras articulações. E dizer para vocês, né, que esse processo, quando a gente vai pautar a questão racial dentro desse contexto de saúde, é importante que a gente tenha um princípio que se chama equidade. Esse princípio que diz e dita, de acordo com a sua normativa, de que a gente precisa dar mais, vamos dizer assim, a quem tem menos e dar menos a quem tem mais. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, explicar de uma forma geral o que é equidade. Né? É reconhecer, sim, que o racismo existe, que não existe mimimi. Gratidão, porque amiga. as pessoas estão aí morrendo, sendo assassinadas. Né? E reconhecer também, né, que nós estamos resistindo, né, iremos resistir, mesmo com todas as dificuldades, e vamos seguindo. Eduardo, querido, muito obrigada. Né? Eu queria agradecer mais uma vez a você, agradecer as pessoas. Seu áudio tá, acho que sua internet deve estar, não está muito boa, mas estou à disposição, né, para a gente pautar essa discussão depois, quando você tiver com a internet melhor, para que a gente possa dar continuidade a esse debate. E no mais, um beijo grande. Sexta-feira eu vou estar num seminário, quem puder acompanhar, um webinário nacional sobre saúde da população negra à tarde, né? Meu horário vai ser das 14 às 18. Quem me segue no Instagram, eu vou estar começando a fazer a publicação a partir de amanhã. E esse seminário vai ser um seminário maravilhoso, com vários pesquisadores e pesquisadoras no campo da saúde da população negra aqui no Brasil. Então, um abraço grande, né? E tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades. Rose, agradeço mais uma vez imensamente, né? Fico muito, assim, feliz pela sua participação. E quero também informar, né, que dia 18 iremos ter uma colega a presidente da OAB, da Igualdade Racial, Manu, não é? E aí vai fechar com chave de ouro aqui com a gente, né? Que essa linda
discussão. E dia 18 estamos nós aí, viu? Um abração para ti, tudo de bom. Gratidão, viu? Um beijo. Tudo de bom. Obrigada, gente. Boa noite. Até as próximas.